boa noite. Graça e paz, paz do Senhor. O povo aí de fora também, boa noite. Vocês estão bem gostosos aí, né? Gente, é uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. E eu queria começar abrindo a palavra em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Quem tem Bíblia, levanta a mão. Ainda bem que vocês trouxeram espaço, né? Então, em Deuteronômio 4, 5 e 6, diz assim: Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para a possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus majestoso, é um Deus sábio, santo. E do Senhor tem toda a saúde, toda a santidade que nós precisamos. E, Senhor, nós queremos ser esse povo aqui do Deuteronômio, que o Senhor diz que é sábio e entendido, Senhor. E nós nos perdemos nos nossos brinquedos, nas nossas coisas, nos nossos interesses, nos nossos entendimentos. Perdão, Senhor. Perdão. Vem nessa noite. Vem nessa noite falar o nosso coração, restaurar as nossas famílias, restaurar o nosso coração, a nossa mente, alinhar os nossos caminhos aos caminhos do Senhor. Une o nosso coração ao temor do teu santo nome. Une a nossa mente, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor preservará em paz a mente daqueles que confiam no Senhor. Então, Senhor, atrai a nossa mente, atrai o nosso coração, nos firma nos teus passos. A tua palavra também diz que o Senhor enviaria o teu Espírito e ele nos guiaria em toda a verdade. Então, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me guie na tua verdade, para que a tua igreja seja edificada nessa noite, para que famílias sejam restauradas, para que vidas sejam ganhas para o Senhor Jesus e que a gente possa resplandecer nesse mundo aqui como sacerdócio real, como nação santa, Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, não sei se vocês perceberam ontem, meu marido começou a construir com vocês um pensamento. Amanhã nós vamos entrar numa parte bem prática de manhã, de família mesmo. Aí nós vamos falar algumas coisas sobre as nossas relações em família, com dinheiro, relacionamento. Mas nós precisamos construir com vocês, né? Algumas coisas, algumas bases. E quando a gente pensa sobre família, sobre como que a Bíblia incentiva a família, como que ela fala em algumas passagens das histórias desses homens que viveram na Bíblia e o que aconteceram em família, a gente ouve coisas como em Josué 24:15, que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Como fala em João 1:5, que Jó intercedia pelos filhos, pelas coisas erradas que os filhos tinham feito. Como fala no Salmo 78:4, que diz que sobre o que nós falaremos às próximas gerações? Sobre os louvores de Deus, sobre o poder dele e sobre as suas maravilhas. Então, sobre o que nós estamos falando na nossa casa? E por que não estamos falando? Quem é que nós somos? Quem é você? Quem é você, mulher? Quem é você, homem? Quem é você como homem? Você decidiu ser homem como uma cultura de Aracati? Como a cultura do Ceará? Como a cultura do Brasil? E o homem do Japão é igual a você? Ou você vai decidir ser homem como aquele que Deus falou que você deveria ser? E você, mulher?
Você é uma mulher segundo a Globo diz? Segundo as Assembleias de Deus diz? Segundo o Ceará diz? Segundo o Brasil diz? Ou você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus? Segundo aquilo que Deus chamou a gente para ser na palavra dele. Então amarrem os cintos. Segurem aí. Vamos construir juntos. Vamos aprender com o Pai. Gente, a gente só está começando a aprender sobre o que é ser mulher e o que é aprender a ser homem. Porque quando chegar nas nossas famílias, para funcionar como esposa, como mãe, como filha, como irmã, como tia, como sogra, que agora eu sou, né? Ganhei uma função nova, agora sou sogra já de 2 jovens que eu amo. Eu amo as minhas noras. Como filhas, que eu nunca tive. Eu tenho 3 meninos, 3 homens. E o meu mundo foi muito masculino até aqui. Então está sendo muito bom essa experiência da chegada de mulheres na minha vida. Não é ruim, é muito bom. Então, quem é que a Bíblia diz que é? O que é ser homem ou mulher? O que é masculino e feminino? E o que é masculinidade e feminilidade? Para depois a gente entrar na família. Vocês entendem como que Deus constrói? Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está falando de metanoia, mudança de mente. Sempre que vocês quiserem guardar essa palavra, meta é mudança, noia é mente. Vocês já viram que quem usa crack fala que está noiado? Fala, estou noiado. Porque ele está com a mente embaralhada. Vê que o pessoal que usa crack fala até em grego. Né? Eles são cultos, não é? Então a palavra diz assim, olha, não tome a forma, não se amolde com isso tudo que você está ouvindo na sua cultura, com tudo que as pessoas vão dizer para você ser, mas renove a sua mente. Para quê? Grife os paraquês da sua Bíblia. Porque quando tem um paraquê na sua Bíblia, está dizendo um propósito de Deus. E aqui tem um propósito. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos ter que ter uma metanoia para aprender o que é ser homem e o que é ser mulher. Né? Para experimentar qual é a vontade de Deus desde lá de Gênesis para mim. O que é ser mulher? O que é ser um homem? Quais são as vozes que nós vamos escolher para ouvir? A de Deus ou do mundo? Nós vamos ser tel-referentes, Deus vai ser a nossa referência, ou vamos ser antroporreferentes, que as nossas referências vão ser os homens? De quem é que vai ser a nossa referência, que vai dizer para nós? Estou fazendo perguntas para vocês, ok? Essa geração que nós estamos vivendo é a incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo que um homem não quer. Mandonas, tagarelas, reclamonas, independentes. Existe um título de uma pregação do Cláudio Duarte: Homens bananas e mulheres abacaxis. É muito triste, gente. É muito triste. Nós não fomos chamados para isso. No final da década de 1920, o escritor inglês Chesterton diz: presta atenção, mulheres. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem seus empregadores, mas são escravas quando servem seus maridos. Vou ler de novo, que às vezes vocês não entenderam bem. O mundo vai dizer para vocês que vocês são escravas dos seus maridos, mas dos seus empregadores não.
Vocês podem servir lá no seu trabalho, mas na sua casa não? Isso é uma mentira do inferno. Eu não estou dizendo que as mulheres não devem trabalhar. Nós vamos ter que achar o equilíbrio, gente. Nós vamos ter que achar o equilíbrio. Porque toda confusão na família, a maior parte da confusão da família, são a confusão de papéis. Nós invertemos tudo. E tá do jeito que tá, né? Então vamos começar do começo? Porque como que a gente faz quando a gente tá... Quando tá o caos? O que acontece? Nós temos uma pessoa que veio no caos. Ele veio onde está uma bagunça. Se a tua família está uma bagunça, que às vezes aqui na igreja não parece que está, né? Mas lá dentro da nossa casa a gente sabe como que é. Ontem aquele teatro aqui que a gente teve, foi muito leve, né? Porque só nós sabemos da nossa feiura, das coisas que a gente faz quando ninguém está vendo. Então que o Senhor venha do céu, falar no nosso coração, nos transformar com o poder que só Ele tem, para transformar a nossa vida e fazer da nossa vida uma coisa diferente a partir de agora. Não é de amanhã, não é de depois de amanhã, não é a partir de segunda-feira. Agora, Senhor. Faz essa oração no seu coração. Agora, Senhor. Fala comigo. Não é o ministério do cotovelo, não. É comigo que Ele vai falar. E eu estou pedindo para Ele também. Ele falar comigo. Sempre é nova a palavra, né? Então, em Gênesis 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que estava acontecendo? No princípio, aqui, olha só, Deus criou o tempo, teve um começo, aqui começou o Cronos. Até aqui só existia o Kairos de Deus. Começou o Cronos. Olha assim, no princípio, quando foi o ponto zero, do minuto, do segundo zero, no princípio, criou. Nós temos um Deus criativo, que vem criar. E existe um Deus. Olha como tem tanta coisa no versículo. Mas eu quero só chegar com vocês aqui. A terra estava sem forma e vazia. Aqui a palavra é caos. Então, gente, nós temos um Deus expert em caos. O problema que você tem na sua casa não é nada para Ele. Ele vai vir por ordem no seu caos. Ele vai vir por ordem na sua vida financeira. Essa mancha branca aí é presente de Deus para vocês pôr o joelho no chão e aprender a se depender de Deus. Porque a gente fica confortável na nossa vida. Aí de vez em quando Deus balança a nossa estrutura, coloca um caos na nossa vida, para a gente olhar para Ele, para a gente lembrar que Ele é Deus, que Ele tem poder, e Ele vai vir fazer uma coisa aqui em Aracati, para que Aracati glorifique o nome dEle. É sério, gente. Ele vai vir aqui e falar: gente, Deus fez uma coisa, vocês vão ver. Põe o joelho no chão, pede para Deus dar a saída para isso. Vai ser uma coisa simples, porque vem dEle, vem no poder dEle. Eu estou ouvindo vocês, a gente andou aí, tem uns tanques vazios, né? A gente, o que é isso? Então eles contaram, o Alfredo contou para nós o problema que vocês tiveram e estão tendo. Gente, isso não é nada, é uma bactéria, é um bichinho pequeno. Só que no nosso poder, não vai. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Gente, Deus faz milagre. Deus é Deus de milagre. Então Ele vai vir no seu caos, na sua vida. Pensa naquelas situações da sua vida que você não sabe o que fazer. Legal, chegou no ponto certo.
acabou a potência. Agora o Deus onipotente vai vir e vai fazer algo novo e vai glorificar o nome dele. E ele vai te tirar de um lugar e vai te levar para lugares mais altos, para que você seja mais parecido com ele, porque essa é a missão da família. Falando um pouco da missão. Qual é a missão da família? Que nós cheguemos à imagem e à semelhança de Deus. Ele não mudou a intenção dele. É a intenção lá de Gênesis. Senão a gente complica muito. A gente põe um monte de forma, e amanhã nós vamos falar um pouquinho como que a falta da imagem e a semelhança faz as distorções nas nossas relações. A falta de saber quem eu sou, todo mundo vai dizer para mim quem eu devo ser. Mas se eu sei quem Deus quer que eu seja, ninguém balança a minha estrutura, não. Desde o jovem, né? Hoje eu conversei com um jovem lá na praia e ele falou para mim, é difícil ser crente jovem, porque as pessoas querem que eu faça coisas que eu não quero fazer. Aí eu falei para ele, ainda bem que você sabe quem você é, né? Em Cristo. Ainda bem, porque o Senhor Jesus desceu do céu, ele rasgou o véu para que a gente entrasse de frente com Deus agora. Nós estamos desnudos na presença do Pai, para que ele nos revista do Filho. Aí, revestidos do Filho, nós podemos fazer tudo o que ele faz. Então, em Gênesis 1, 27 e 28, eu estou caminhando, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Temos o nosso caos. Deus tinha um propósito aqui em Gênesis 1, 27 e 28. Vou ler rapidamente, o Marinho leu ontem, para pegar só o que eu quero falar com vocês. Os de fora aí estão atentos, né? Então, Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea, né? Ele deu algumas regras, alguns mandatos para eles. Sede fecundos, multiplicai-vos. Como que a gente multiplica? Gente, como que a gente se multiplica? Tendo relação. Gente, isso é santo. É puro. Ele colocou uma relação tão profunda, tão íntima, representando a comunhão, uma intimidade tão profunda de corpo, alma e espírito entre o casal, e que o fruto disso seria a cocriação com Deus de uma vida. E esse casal se multiplicaria, criaria o que a gente chama aqui, porque a gente está aqui? Família. E juntos, a mulher e o homem seriam governador e co-governador. Deus está colocando uma ordem aqui. Os dois vão governar a terra. Ok? Então, eles iam dominar, eu quero que vocês guardem, dominar sobre peixes do mar, sobre aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, nós nascemos para nos identificar com Cristo. O que aconteceu? Houve a queda, nós nos perdemos a nossa identificação com o Pai e agora não sabemos quem somos. Qualquer um pode dizer quem eu sou. E, gente, nós somos referenciais, viu? Não se iludam.
Você sempre está olhando para alguém como referência. Então, se vocês perceberem, Paulo, muitas vezes nas cartas dele, ele fala que sede meus imitadores. Você pode dizer para alguém para ser imitador de você? Eu estou te fazendo essa pergunta. Você já falou para alguém assim? Me imita. Você pode? Pensa aí. Só que depois ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque ele estava correndo a carreira olhando para Jesus. A referência era Cristo. Então a gente pode seguir, porque ele está olhando para ele. Isso é sério. Continua comigo, foco, tá? Então, o que aconteceu com o homem por causa da queda? Vamos ver uma passagem pesada. Isso somos nós, antes do nosso novo nascimento. Se tem alguém aqui que não nasceu de novo, hoje é o dia, nós vamos chegar lá. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Houve então desse homem, depois da queda, uma rejeição do conhecimento de Deus. E gente, pensar nas coisas do alto, a nossa natureza terrena, mesmo depois do nosso novo nascimento, milita contra as coisas do Espírito. É ou não é? Quantas pessoas da família de vocês ficaram lá na casa de vocês? Como que foi para vir hoje aqui? Tem que decidir internamente que quero aprender do Pai. Então vou passar calor, vai demorar um pouquinho para comer, vou ficar com sono. E vai acontecer várias coisas, porque nós temos que escolher o melhor, não é? Então lá em Romanos, eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês. Em Romanos 1, de 18 a 23, explica o que aconteceu com os homens quando eles se tornaram antroporreferentes, quando eles passaram a ter os homens como referência. Algumas pessoas têm filósofos como referência. Outras pessoas têm pessoas, marido, mulher, um escritor famoso, o pastor como referência. Ok, tem o pastor de referência, se for em santidade, se for em amor, mas a nossa referência é Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 1, 18 e 23, presta atenção no que aconteceu com esses homens. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em quem? Em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém... Alô? Ok. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um estado tão terrível de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então, na outra versão, essa versão é da Mensagem, eu gosto de ler nela de vez em quando, porque é mais fácil de entender essa parte que eles ficaram ignorantes sobre a vida.
né? E aqui, lembra que a gente leu lá em Gênesis 1:28, que a gente ia dominar sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os animais. Aqui em Romanos 1, quando ele chega no versículo 23, que eles se perderam do conhecimento de Deus, eles começaram e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, em vez de dominar, eles reduziram Deus em imagens. É isso que nós fazemos na nossa vida. Nós reduzimos Deus. Deus não pode ser contido na nossa mente, gente. Ele é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele não cabe na nossa mente finita. Então, quando a gente perde ele como referência, a gente se perde. O que nós estamos vendo? Se vocês lerem depois esse capítulo, nessa sequência de quando tiramos os olhos de Deus, a gente perde a nossa referência mais primitiva, que é a certeza de que somos homens e mulheres. Porque na sequência de Romanos 1, começa a aparecer a homossexualidade. As mulheres e os homens se inflamam uns com os outros. Porque agora, não sei mais quem eu sou. Nem se eu... A parte mais básica. O que acontece quando a mãe tem um bebê? Primeira coisa que ela vê no ultrassom, se é homem ou mulher. E sabe qual é o problema desses movimentos a favor da homossexualidade? Porque eles negam o Criador. Porque quando você nasce, você é macho ou fêmea. E quando eu digo que eu posso escolher o que eu quero ser, eu nego que o Criador queria que eu fosse. Vocês estão entendendo? E aí, isso não acontece assim não. E amanhã nós vamos conversar da responsabilidade dos pais e das mães sobre isso. É sério, gente. Porque a gente nasce macho e fêmea, mas nós fazemos os nossos filhos homens e mulheres. Isso é muito sério. É nós que outorgamos a masculinidade e a feminilidade neles. Na maneira como nós relacionamos, na maneira como nós apresentamos a vida para eles na nossa casa. E aí nós vamos chamar essa família para a missão sem saber o básico. Então nós temos que alinhar quem nós somos em Cristo. Como é que nasce de novo? Eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje nessa igreja, quem vai com ele? Levanta a mão, eu quero ver. Alguns ainda não sabem. Então, por causa desses nós vamos parar um pouco aqui. Como é que a gente nasce de novo? A Jéssica, é porque ela tem dois nomes, eu aprendi o segundo, Josi. A Jéssica falou se tinha crente vivo aqui. Gente, Deus olha do céu, ele só vê dois tipos de pessoas. É tão simples, é muito simples. O evangelho é simples. Eu vou ficar parado para o moço da câmera ficar sossegado. O evangelho é simples. Deus vê pessoas mortas ou vivas. Quem está morto em delitos e pecados. E Deus mandou Jesus para nos vivificar. Como é que ele fez isso? Tem 3 atrações na Bíblia. Nós falamos de deserto hoje aqui na música, né? Em Oséias 2:14, ele diz que ele nos atrai para o deserto. Eu te levarei ao deserto, te atrairei ao deserto, te levarei, te falarei ao teu coração. Ele atrai, fala no nosso coração. Em Oséias 11:4,
ele fala que ele nos atrai com laços de amor. E em João 12:32, ele diz que nos atraiu a todos na cruz de Cristo. Todos aqui são pecadores. E todos nós já nos encontramos um dia na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Mas nem todos creram. Eu quero que você saiba que Jesus morreu por causa de você. E naquela hora que ele morreu, Romanos 6:3, diz que, ou não sabeis, que todos quantos fossem batizados na morte de Jesus Cristo. Lembra? Vocês sabem que vocês foram mergulhados. Batismo significa imersão, mergulho. Que quando Cristo morreu, nós estávamos nele, porque ele atraiu a todos nele. Ele nos mergulhou nele, nos lavou com o seu sangue, nos gerou de novo, nos regenerou para uma nova vida. E quando ele ressuscitou, se nós estávamos dentro dele, olha só o que a Bíblia diz em Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Fomos libertos, gente. Libertos no corpo de Jesus Cristo, na morte dele, na ressurreição dele. E aí a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, nova geração, nova pessoa. Deus não remenda, gente. Não queira remendar o que Deus não vai fazer. Ele vai fazer coisa nova na nossa vida. É tudo novo, porque vem na economia dele, no princípio dele, no propósito dele. Ele tem jeito diferente de funcionar. Ele não funciona da nossa forma. Ele vem do céu ensinar a gente a ser gente da forma certa de ser gente. Porque lá em Gênesis, ele nos criou para o louvor da sua glória, para ter comunhão com a gente. E nós falamos: não te quero. Vou viver minha vida. Eu quero ser como Deus. E nós acordamos de manhã e queremos ser como Deus. Queremos mandar na nossa vida, mandar na vida da nossa esposa, mandar na vida dos nossos filhos, sem perguntar para Deus o que é para a gente fazer. A gente tem que ter temor, gente. Então, nascer de novo é ter consciência que eu sou pecadora, que a obra de Cristo, ela foi suficiente para me levar a morrer com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele me fez uma nova criatura. Então, a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, ganha-la para a vida eterna. Nós temos que trazer o nosso morrer todos os dias, para que a vida de Cristo se manifeste nos nossos corpos. Isso é diariamente. Eu tenho que lembrar que eu fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Certo? Isso é evangelho simples de Jesus Cristo. Você quer? Romanos 10:9-10 diz que se com a tua boca confessares ao Jesus como Senhor e no seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então você pode falar para o Senhor: Senhor, eu creio que eu sou pecadora e eu já tentei me arrumar, mas não deu certo não, né? A Bíblia diz que você é vide brava, que mesmo que você tentasse lavar com salitre e potássio, a tua iniquidade está diante de mim, mas Ele vem do céu para nos salvar. Amém. Então, qual é a nossa parte? Crer. Crer somente. Né? Veio para o que é dos seus, a Bíblia diz em João 12, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, o unigênito do Pai na cruz passou a ser o primogênito, o primeiro. Ai, que delícia! Ele era o único gerado,
Mas ele foi obediente, porque ele foi obediente, ele passou a ser o primogênito dessa grande família. Que eu venho lá de Londrina e a gente fica tudo igual, a gente pode sentar e conversar, porque nós temos algo em comum. Olha aqui, a nossa história é igual. A nossa história é igual, gente. Deus veio do céu, deixou essa carta de amor dele por nós, para dizer isso para nós. Lê e aprende de mim. Você vai errar se você não conhecer as Escrituras. Você vai errar. Então nós temos que ler as Escrituras, amar as Escrituras, beber dela, comer dela, porque ela é nosso alimento. Ai, fechou meu... Então vou beber água enquanto abre. Por que as mulheres se tornaram feministas? Vocês sabiam? Vocês sabem? Porque atrás das mulheres feministas tinham homens abusivos, omissos, violentos, agressivos, irados ou fracos. Para elas sobreviverem, elas tomaram uma posição, no primeiro momento, necessária para a sobrevivência. Quantos conselhos foram formados para proteger as mulheres? Não é? Então, mas elas se perderam. Então hoje, quando a gente fala em feminino e masculino, gente, por que eu estou caminhando com vocês assim? Nós temos que ganhar uma visão bem clara do que Deus quer para nós, como homens e mulheres. Lá na fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus imolou o Cordeiro Santo. Então vamos pensar comigo. Antes da fundação do mundo, antes dele chegar no princípio, que a terra estava o caos, ele já decidiu que o Cordeiro ia ser imolado. Eles decidiram, os três. Então vamos imaginar a conversa? Está lá, na eternidade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Certo? Certo? Deixa eu perguntar para os pastores aqui. Posso falar? Eles estavam juntos? Okay. Virei para ver se eles não estavam dormindo. Aí, o que Deus disse? Nós vamos pôr ordem nessa terra que está um caos. E nós vamos criar um ser para a gente, é tanto amor, nós somos, a nossa essência é amor. Então nós vamos criar o ser humano. E não sei qual deles, pode ter se falado, eles vão querer ser como a gente. Eles vão se separar de nós, porque eles vão se corromper. Eu acho que o Espírito Santo falou assim, deixa que eu vou lá e convenço eles que eles se perderam. E Jesus deve ter dito, Senhor, deixa que eu vou lá e morro no lugar deles. Porque isso que eles vão fazer é digno de morte. Então Jesus vem do céu como homem, se identifica conosco como homem, morre como nós estávamos mortos, se identifica na morte conosco, e quando ele ressuscita, ele se identifica na vida conosco. E agora ganhamos vida eterna. Então, quando Deus pensou, vou criar o homem, ele não podia ter criado dois Adão? Podia ter criado, não, ele podia ter criado um Adão que botava ovo. Ele ia botando ovo e ia nascendo um monte de Adão. Era Deus, ele podia fazer a humanidade do jeito que ele quisesse. Não é? Ele podia ter feito a humanidade, sim, de homens e mulheres, mas que não tivesse casamento. Por que será que ele fez isso, gente? Gente, a masculinidade e a feminilidade estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. O que ele pensou, a Trindade? Olha lá, Efésios 5,
Nós vamos ler do verso 22 e 24 e o 32 a 33. Vamos ler versículos que as mulheres não gostam de ler. E olha, mulheres que não entenderam ainda a submissão, não entenderam nada da fé. Por isso é bom aprender o que é a submissão. Porque a submissão é parte do projeto de Deus. Mas espera. Então em Efésios 5, 22 a 24 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí no 32 e 33, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Então, na mente eterna de Deus, ele já tinha na mente dele a cruz, gente. Na cruz, ele representou a igreja comprada com o sangue de Jesus e o Filho. E na cruz, os homens representariam o Filho e as mulheres a igreja. Não foi isso que nós acabamos de ler? Em Efésios? No qual os homens também estão inclusos na igreja. Mas a representação de Jesus, que é o cabeça, são os homens, e as mulheres, a igreja. Quando a gente pensa homens para Deus, liderança, mulheres para Deus, submissão. Submissão significa que alguém sabe a missão e eu estou ao lado dele naquela missão. Não é ser tapete, não é ser menor. Aliás, se a mulher funcionar igual Deus manda ela funcionar, a palavra Ézer, de auxiliadora para ela, equivale a 12 situações que ela deve exercer a feminilidade dela. Não é pouca coisa. Porque uma mulher, quando não diz para o marido algo que ela está vendo que não está bom, ela não está sendo auxiliadora. E tem mulher que fala assim para mim: eu vi, mas eu não falei. Porque ele é o sabe tudo. Gente, isso não é de Deus. Se ele não te ouvir, é um problema dele, da liderança dele. Deus vai tratar com ele. E tem mulher que ela fala que tal coisa não vai dar certo, e quando não dá certo, ela fala: bem feito. Eu vou falar para vocês, mulheres, quando vocês fazem isso, todo o aprendizado que teu marido teria naquele erro acaba. Ele vai errar de novo. Porque quando a gente fica com o nosso próprio erro, a gente cresce. Não precisa de ninguém acusar. Porque eu não sei se vocês leem a Bíblia, mas em Tito 2:11 diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando, e a palavra é paideia, isso significa treinando. A graça treina, não acusa. A graça vem ensinando a deixar as paixões mundanas. Então, quando a gente está no erro, o Espírito Santo vem, ele não acusa a gente. Por que eu vou acusar meu marido? A graça vem e treina o coração dele. Filho, não é assim. Você errou. Vem comigo. Eu vou te guiar. A graça treina. É bom, né? Dá uma coisa gostosa assim no coração. Porque do ponto que a gente está no nosso pecado, o Senhor veio nos treinar a sair dele.
Quantas vezes vocês pensaram assim, eu não faço, eu penso que eu tenho que parar de fazer tal coisa, aí você se esforça e faz de novo. Por quê? Nós estamos na nossa carne. Nós estamos funcionando no modo carne. Tem que ligar o modo espiritual. O Espírito vir e falar conosco. Então, quando a gente sabe a minha função dentro do reino, qual é a minha função dentro do reino? Ser a mulher que o Senhor sonhou para mim lá na criação. Aí eu vou representar a igreja dele. Quando eu pensar em fazer qualquer coisa, eu penso o que isso tem a ver com o reino. Isso vai fazer o que no reino de Deus? Porque o reino mudou. Gente, quando a gente nasce de novo, o que Deus faz conosco, Ele nos desenverga. O pecado fez assim, ó, nos envergou para o nosso próprio umbigo. Nós ficamos egocêntricos. Tudo é em torno do nosso bem-estar. Vocês percebem como que é duro servir? Hoje em dia, lá em Londrina, não sei se aqui é o caso, mas as mulheres estão mortas, em pé. Os maridos ficam envergonhados de ver um grupo tentando marcar um jantar e não conseguem porque as mulheres estão morrendo de preguiça. Morre de preguiça de lavar louça, morre de preguiça de cozinhar, morre de preguiça da sujeira da casa. O que é isso? Eu não sei se acontece isso aqui em Aracati, mas lá em Londrina é assim. Eu tenho vergonha, às vezes, de ouvir a conversa. Porque é nessa comunhão. Por que não simplifica a comunhão? Para poder ser possível, não é? Nessa comunhão a gente pode aprender uns com os outros. A gente aprende uns com os outros. Então, essa masculinidade e essa feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvessem homens e mulheres. É sério, gente. Esse é o motivo dele ter feito macho e fêmea, para expressarmos a glória do Filho no seu relacionamento com a noiva comprada com seu sangue. E quando a gente nasce homem ou mulher, por quê? Amanhã nós vamos conversar sobre as coisas práticas dentro da nossa casa, para jovens estão esperando arrumar seus namorados, os meninos. Jovens, vocês sabiam que a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Ela não vai estar exposta, ela está escondida. Ela é tão especial que ela não se expõe. O valor dela se equivale a muitos rubis, a Bíblia diz. Ela não precisa expor seu corpo, ela não precisa se expor aos homens, porque muitos homens vão querê-la, porque ela é diferente, ela é valiosa. A Bíblia diz, lá em Cantares, não acordeis o amor enquanto ele não queira ainda. Seu Adão está dormindo ainda, meninas. Uma hora ele vai acordar, olhar para você e falar, uau. Porque quando Adão acordou e viu Eva, gente, pensa Eva. Pensa Eva. Adão acordando, olhou para ela e falou, ela deve ser o máximo. A coroa da criação. Já viu os casais como são esquisitos? Às vezes a gente vê casais, né? Fala assim, gente, que casal esquisito. Como será que deu certo, né? Eu e o Marinho, a gente tem bastante diferença de tamanho. Quando a gente casou, ele falava assim, usa um pouquinho de salto, você é tão baixinha, né? Aí ele desistiu. Agora eu uso um saltinho assim. Mas vê como a gente se atrai, a gente se gosta. Porque Deus move céus e terra para que aconteça isso. E a gente se atrai pelas diferenças, porque nós vamos ser tão tratados nas diferenças, para que a gente volte lá para a imagem e semelhança. Né? Porque se fosse todo mundo igual, a pessoa você vê com você mesmo todo dia, você veio aqui, você veio junto, né? É difícil, né?
dá para deixar a gente lá em casa, né? A gente vem, meu eu vem junto. Meu eu que foi crucificado com Cristo. E eu tenho que lidar com ele diante do Pai. Que bom que tem graça diante do Pai. Que bom que tem graça. Ele começou uma obra e ele é fiel para terminar. Amém? Então, pensar feminilidade, pensar submissão. Pensar masculinidade, pensar liderança, né? Eu queria ler um versículo para a gente encerrar, porque eu estou olhando no relógio. Vamos pensar em família, tá? Pensar em família. Eu queria ler com vocês um versículo de Isaías 32, 1 e 2. Nós temos um rei que vem com um reino eterno. E nesse reino tem príncipes e princesas, né? E esses príncipes e princesas reinarão com ele para fazer algumas coisas que está escrito aí. E eu queria que vocês orassem sobre isso. E quando a gente vai entrar na missão dentro da família, é a nossa primeira igreja, é a igreja onde a gente acorda de manhã, né? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então, quando a gente acorda de manhã, essa igreja, esse príncipe, essa princesa, acorda o rei do universo dentro de você. Vocês já pensaram nisso? A hora que você está espreguiçando, Jesus, o Senhor está aqui dentro. E o Senhor disse que eu vou ser muito mais que vencedora, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Então, todo o poder que eu preciso nesse dia se manifesta na minha vida e me freia naquilo que eu vou tentar fazer independente do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração, porque como sabemos fazer coisas independente de Deus, não é? É difícil, né, gente? Por isso que ele fala, permanece em mim e dareis muito fruto. Em Isaías 32, 1 e 2 diz assim: reinará um rei com justiça e dominarão os reis segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como as sombras de uma grande rocha em terra sedenta. Será que as nossas casas são assim? Será que os nossos filhos correm para as nossas casas para a proteção e o amor dos nossos braços? Ou será que eles correm das nossas casas? Será que na nossa casa eles estão recebendo refúgio, esconderijo, água, sombra, aconchego, vínculo, amor, lealdade, pertencimento? Tudo isso tem que ter na nossa casa. E isso não significa perfeição, gente. Significa, simbolicamente, que nós estamos nesse deserto que é essa vida, olhando para a nossa Jerusalém celestial, onde nós vamos chegar, mas todos juntos, uns suportando uns aos outros, em amor, enquanto Cristo é formado em nós. Que a gente tenha essa visão do alto na nossa vida, de misericórdia uns com os outros, de amor uns com os outros, mas de querer aprender as coisas que nós não sabemos. A coisa melhor que Deus ouve: Senhor, tem misericórdia de mim. Quer ligar para o céu direto? Senhor, tem misericórdia de mim. Não sou bom esposo, não sou boa esposa, não sou bom filho, não sou boa filha, não sou boa sogra, não sou bom sogro. Gente, são nossos papéis na nossa família. Em todos eles existe uma missão. Em cada papel. Às vezes a gente escolhe só uns para viver Jesus.
né? Quando chega em algumas pessoas aqui, não, Senhor. Então, que o Senhor venha com força na nossa vida, que venha com poder, poder do alto, para transformar nossas vidas e nossas famílias. Amém? Vamos orar? Vamos levantar um pouquinho, só para vocês mexerem um pouco. Quem estiver perto da sua família, pode dar a mão para sua esposa, para sua filha, para o seu filho, quem estiver perto, para sua neta. Vamos conversar com o papaizinho um pouco? Que o pai tem amor incondicional, gente. Tem poder infinito para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente não sabe nem pedir, mas Ele quer transformar a nossa vida. Amém? Amém. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos e te pedimos nessa noite. Pai, vem com teu poder, falar nesses corações, Senhor, transformar nossas vidas, transformar o nosso ego, que nós tenhamos a consciência que estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Senhor, isso é uma realidade tão maravilhosa. Vem nos convencer, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer. Trata, Senhor, as feridas de abusos. Senhor, tem gente abusada aqui dentro desse lugar. Que o Senhor venha com o Seu poder curar essas feridas, Senhor, em nome de Jesus. Que isso seja trazido à luz para que seja curado. Senhor, aqui tem mulheres que não se sentem amadas pelos seus maridos. Senhor querido, toca no coração do seu marido para expressar esse amor que vem do alto para com essa esposa, Senhor. Pai querido, tem homens aqui que não se sentem amados. Senhor, vem com o Teu Santo Espírito sobre essa mulher, derramar a unção para que ela aprenda a amar o seu marido com um novo amor, amor ágape, amor que vem do alto, derramado nos nossos corações, para que essas famílias sejam transformadas, Senhor. Pai, vem curar a sexualidade das famílias, Senhor, a sexualidade